Entenda a necessidade de aprender Libras. Nossa, meu desejo, gente, ter aqui no Bom Dia uma pessoa que possa o tempo todo estar se comunicando com quem está em casa através de Libras. Eu ainda vou chegar lá para ter uma profissional para ficar o tempo todo aqui falando para você de casa também, tá bom? Quem sabe eu mesma não vou aprender, né? Aprender Libras para a comunicação de pessoas com deficiência, pessoas que precisam entender a sua comunicação. Veja. Libras, muita gente conhece, mas outras pessoas desconhecem. É a sigla de Língua Brasileira de Sinais, né, que se comunica através de gestos e expressões faciais e corporais. E é muito importante para a comunicação, principalmente de pessoas com problemas de audição. Para falar sobre a importância dessa língua, que é a segunda no Brasil, eu converso com a psicóloga Isadora Almeida. Psicóloga, qual a importância da Libras para uma pessoa que não ouve e precisa se comunicar, por exemplo, para coisas relacionadas à saúde, né? Uma necessidade, uma urgência de saúde e chega no lugar e não tem uma pessoa capacitada para comunicar com ela? A Libras é a forma principal, né, de comunicação da comunidade surda. Então, assim, quando a gente fala de um atendimento de saúde, constitucionalmente falando, saúde é um direito de todos, né? Só que quando alguém da comunidade surda chega em uma unidade de saúde e precisa de um atendimento, ele não encontra esse direito tão acessível assim. Por quê? Porque lá ele não encontra pessoas e profissionais que estão capacitados para atender, ou seja, que não conseguem se comunicar com ele. Por que a senhora acredita que não exista esse investimento, né? Porque realmente a gente percebe que a gente não encontra, por exemplo, numa farmácia ou então no hospital, né, uma pessoa capacitada, né, para fazer a língua dos sinais. Apesar da comunidade surda já ter avançado muito, né, tanto que a Libras ela é reconhecida oficialmente por lei, né, existe todo um decreto que regulamenta isso, mas assim, na prática, essa inclusão a gente de fato não vê acontecer muito, né? Eu particularmente acredito que as pessoas é como se tratassem com uma certa indiferença, né? Muitas vezes deixam para se importar quando esse problema é dentro da sua família ou na sua rede, e aí você vai ter a curiosidade de estudar ou de se capacitar na Libras, né? O que é um erro, porque essas pessoas vivem entre nós, né? Estão no nosso país e é a nossa língua também, a gente tem que se apropriar dela, né? Muitas vezes a gente vê, né, nas mensagens oficiais, você vê o intérprete, né, com gestos. E muita gente, como eu falei no início, para introduzir a nossa conversa, muita gente desconhece, né, o significado de Libras. E tem muita gente que interpreta de uma outra forma, que não é linguagem, é língua, que não é munganga, como muita gente fala, não é isso? Né? Ainda existem muitos mitos, né, que a gente costuma chamar assim, mitos que envolvem a língua brasileira de sinais. Né? Alguns erros ainda muito comuns que as pessoas têm mesmo, né? Por não se apropriarem, não ir atrás, não se informarem, de acharem que é uma linguagem, é mímica, ou se referir à pessoa surda como o mudinho, né? Então, assim, ainda falta muito conhecimento, as pessoas se apropriarem disso, né? Se apropriarem dessa língua como sua também, né? Adentrarem mais a comunidade surda e fazer parte disso. A senhora que trabalha com pessoas da comunidade surda, que mensagem, para finalizar a nossa conversa, a senhora daria para os telespectadores e até para as pessoas, os empresários, as pessoas, né, os administradores públicos? Às vezes eu ouço muito assim, de pessoas surdas, né? A sensação de viverem em sua cidade ou viverem no seu estado, no seu país, como estrangeiros, né? Porque não conseguem se comunicar. Então, assim, que todos, né, gestores, empresários, políticos, toda a comunidade possa se sensibilizar nesse sentido, né? De conseguir integrar, né, incluir de fato a comunidade.
Muito obrigado pela entrevista, pelas informações importantes e que fique a mensagem da doutora. Obrigado. Obrigada.